E o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar, que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso 43 a seguir. Eu sei que é um texto bastante conhecido, mas a gente vai lê-lo mais uma vez. E o texto fala assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, tinha gastado com os médicos todos os seus haveres, mas por nenhum deles ela pudera ser curada. Chegou-se por trás de Jesus, tocou na orla das suas vestes e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? Mas negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, essa multidão te aperta e te oprime, e tu perguntas quem te tocou? E então disse Jesus: Alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. E então, vendo a mulher que já não podia se esconder, se aproximou e, tremendo, se prostrou diante dele, declarando diante de todo o povo a causa pela qual ela havia tocado e como imediatamente tinha sido curada. E então ele lhe disse: Tem bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E na versão de Marcos ele diz: Minha filha, você sarou porque você teve fé, vai em paz, seja livre do seu sofrimento. Amém? Podeis sentar, irmãs. Então, como a gente não se conhece, muitas de nós aqui, eu vou me apresentar rapidamente. O meu nome é Tatiana Lemos, sou da cidade de São José, tenho 45 anos, sou casada há 24 anos com o irmão da Sulamita, que veio comigo hoje, a Sula e a Lu, e eles são em 14 irmãos, e eu peguei o mais bonito para mim, irmãs, né? O mais lindo eu escolhi para mim. E somos casados há 24 anos, temos uma filha adolescente de 16 anos, é a Marina, e sou médica pediatra na cidade de São José, então há 22 anos. E é um prazer enorme realmente estar com vocês hoje, porque falar com mulheres é algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Especialmente no mês do Outubro Rosa. Eu perdi a minha mãe de câncer de mama alguns anos atrás, depois de ter ministrado 18 palestras de Outubro Rosa em congregações. Eu descobri que a mãe estava escondendo um câncer da nossa família havia 2 anos. E quando eu descobri o câncer dela, ela já não tinha mais possibilidade terapêutica, e a partir de permitir ser cuidada e de enxergar a ela mesma como Jesus a enxergava, os 8 últimos meses de vida da mãe, eles foram mais vivos, foram mais alegres, eles foram mais intensos, eles foram mais vividos do que todos os 72 anos de vida que ela teve antes de conhecer Jesus e quando ela tinha uma saúde perfeita. Então, a gente entender como Jesus nos enxerga, entender como Ele nos vê, pode transformar, vai transformar completamente a nossa vida. E então, bem-vindas ao Outubro Rosa da AD Tubarão. E esse período do Outubro Rosa é um momento especial para a gente lembrar de cuidar do nosso corpo. Porque Deus nos fez, irmãs, mensagem e mensageiro. Deus nos fez uma mensagem e Deus nos fez um mensageiro. E nós temos obrigação e dever de cuidar bem desse corpo que é templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós, para levar essa mensagem pelo maior número de tempo e da forma mais viva e eficaz que a gente puder. Porque o nosso corpo, ele abriga um tesouro maravilhoso. O texto diz que o nosso corpo, ele é um vaso de barro e que dentro de nós habita um espírito maravilhoso e precioso, que é o Espírito Santo de Deus, mas o nosso corpo, ele é de barro. E hoje, irmãs, eu sei que eu venho falar com mulheres que estão cansadas, que o seu vaso está, sabe, a ponto de quebrar mesmo. Algumas rachaduras na sua história já aconteceram, o vaso, ele está segurando, mas ele precisa ser curado. E o Senhor Deus que faz, nós cantamos aqui, o Senhor pode fazer, e Ele se interessa em fazer, Ele há de nos ministrar através dessa palavra. Se o nosso corpo fosse um vaso de ferro, ou fosse um vaso de bronze, ou não fosse um vaso de barro, talvez, irmãs, com mais dificuldade a gente se aproximaria do Senhor. Porque muitas vezes é na fragilidade do nosso vaso que a gente acaba se chegando a Deus. É quando a gente percebe que ele está rachando,
que ele está quebrando, que ele precisa do oleiro, que ele depende do oleiro, é que a gente diz, então tá, Senhor, então eu me entrego a Ti, me coloca lá na mesa e faz de mim um vaso novo. Se o nosso corpo fosse um vaso de ferro, irmãs, eu acho que a gente talvez há muito tempo, talvez estaria longe do Senhor. Mas como ele é vaso de barro, a gente muitas vezes precisa dele. E a gente precisa fazer a nossa parte no Outubro Rosa. A Rosiane, uma amiga nossa também. Então, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais chances de cura. Até porque, gente, olha só que interessante. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Ao mesmo tempo, ele é 96% curável quando tem diagnóstico precoce. Então, essa conta não está fechando? O que está acontecendo? A gente está descobrindo muito tarde. E aí eu coloquei aqui então para nós alguns dos principais fatores de risco que faz a gente ficar mais alerta para esse cuidado, tá? A idade, né? Então, quanto mais experiente, acima dos 50 anos, a gente vai tendo aumento do risco de câncer de mama, né? Não ter tido filhos, não ter amamentado, ter engravidado após os 30 anos. Por quê? Porque a nossa mama, ela tem um fim. O objetivo do tecido da mama é produzir leite. Foi para isso que ela foi criada. E quando ela não chega a produzir leite, a gente não passa pela gestação, ela fica meio que num stand-by esperando qual é o próximo passo dela. E muitas vezes nessa duplicação ela acaba se desenvolvendo numa célula maligna. Então, quem não amamentou, não gestou, ou engravidou após os 30 anos, tem mais risco de câncer de mama também. O consumo de bebidas alcoólicas, a obesidade. Quando a gente menstruou a primeira vez muito cedo, a menarca precoce, então quem menstruou antes de 10 anos, e a menopausa tardia, após os 55 anos, também aumenta o risco. O sedentarismo, a obesidade, né? E principalmente esse último aqui, ter casos de câncer na família. Alguém teve câncer de mama aqui na sua família? Alguém teve? Com que idade apareceu na sua família o primeiro caso? 54. Mais alguém? Mais cedo? Alguém mais cedo? Pode falar, irmã, por favor. 31. Então é o seguinte, irmãs, olha só, essa informação é muito importante. Se eu tenho na minha família um caso de câncer de mama, eu preciso iniciar o rastreio 10 anos antes do caso mais jovem na minha família. Todas as mulheres devem começar aos 40 anos a mamografia. Quando a mama é muito densa, eles vão escolher o ultrassom para complementar o exame. Quando eu tenho na minha família alguém com 31? Então, a partir dos 21 anos de idade, as mulheres daquela família, mãe, prima, as mulheres de parentesco assim mais próximo, precisam começar a fazer o rastreio do câncer de mama. No meu caso, por exemplo, a mãe teve aos 72 anos. Então, seria 62, mas aos 40 eu já tenho que começar a cuidar. Então, eu não tenho mais risco de ter câncer de mama do que as mulheres, né, da minha idade, porque na minha família, o caso da mãe foi por causa da experiência dela, né? Porque ela era uma mulher muito experiente. Ela tinha 72 anos. Então, quanto mais experiente, maior risco de câncer de mama, tá? Então, 10 anos antes do primeiro caso de câncer de mama na minha família, de parente próximo, eu já preciso começar a fazer o rastreio. Primeiro exame, mamografia, é sempre o exame de eleição, é o que vê microcalcificação, e o próximo passo é o ultrassom, quando a mama ainda é muito densa. Hoje os tratamentos são realmente cada vez, né, mais rápidos, com menos efeitos colaterais, e quanto mais rápido a gente descobrir, melhor e mais chance de cura e menos sofrimento. Mas tem vezes, irmãs, que a gente faz tudo direitinho, que a gente faz o que a gente pode, que a gente gasta tudo o que a gente tem e a gente não consegue ser curada, ou a gente não consegue a resposta. E isso aconteceu nesse momento dessa vida, dessa mulher, da mulher do fluxo de sangue. E ela, então, se lembrou, ela ouviu falar de Jesus de alguma forma, e ela foi atrás dele. Por quê? Porque se sabia naquele tempo que todas as pessoas, todas, irmãs, não eram não eram dois, não era 90%, todas as pessoas que chegavam e que tocavam em Jesus, ou que ele orava por elas, todas essas pessoas eram curadas, todas. Ele se interessa em curar o nosso corpo, ele se importa com o nosso corpo. Se ele não se importasse, irmãs, ele dizia, olha, você está salva, né? Vai, pode ir em paz, porque se você não morrer agora dessa doença, dessa lepra, amanhã você morre de outra coisa, então você está salvo, deu. Mas ele curava a todos, ele curava a todos, e ele é o mesmo Senhor Jesus que está entre nós, e que hoje pode curar em nosso meio.
Ele pode, ele se interessa, ele deseja, ele preparou no coração da Sulamita esse encontro para que a gente estivesse aqui hoje numa noite de cura e que a gente enxergasse como ele nos vê. Ele se interessa em nos curar de corpo, de alma e de espírito. Agora eu quero que você veja como é que aconteceu a cena. Eu gosto de imaginar a cena. Então, a mulher chega, vamos imaginar, vamos imaginar que estava Jesus aqui, ela chega por trás dele. Vocês já ouviram muitas vezes essa ministração? Ela chega por trás de Jesus e ela toca na orla das suas vestes. Quero que você imagine como é que ela está. Como é que ela acha que Jesus a vê? Ela nem quer que ele olhe para ela. Ela vai de costas. Eu nem quero que ele me enxergue. Ele não precisa nem me ver. Se eu tocar, eu vou ser curada. Todos os que tocavam nele eram curados. E ela vai e ela toca, mas ela não permite que ele a veja. Ela não se apresenta para ele. Talvez como é que ela pensa, vocês acham que ele a via? Irmãs, ela era fedida. Ela era uma mulher que fedia. Ela era uma mulher que era indesejada. As pessoas não queriam ela ali por perto. Ela era impura. Ela não era tolerada nos ambientes. E ela se enxergava assim, 12 anos sangrando. A gente se sente desconfortável se a menstruação passa de uma semana. A gente procura um médico se a gente sangra 2 vezes no mês. Tem gente que opta, por exemplo, é uma opção, por pílula contínua para não menstruar. Ela sangrava 12 anos, sem água encanada, sem absorvente higiênico. Ela era impura, indesejada, fedida. Como é que vocês acham que ela achava que Jesus a via? Como todo mundo enxergava para ela. Como todo mundo enxergava ela. Só que Jesus não é todo mundo. Ele está longe de ser todo mundo. Aleluia! Ele está longe de nos enxergar como todo mundo nos vê. E a gente precisa entender que essa visão é a visão que importa. Como as pessoas me veem, não é importante nem aos pés de que como Jesus me enxerga. A respeito do que Ele vê em mim. Então, irmãs, ela se via realmente indigna de estar ali. Ela perdeu o amor próprio, ela perdeu. Se ela recebesse um espelhinho da Sulamita, ela ia dizer assim: eu não quero esse espelho, eu não quero olhar para mim, eu não quero me ver. E eu sei que muitas de nós estamos assim. Eu tenho conversado com algumas pessoas, irmãs, com alguns problemas, às vezes mães de pacientes cansadas, naquele período da amamentação, que a gente romantiza, né? E pensa assim: nossa, ganhei meu bebê, agora vai ser assim, em filtro do Instagram, em slow motion, é tudo tão lindo. E de repente vem o bebê, e vem aquelas dificuldades, e elas não querem nem se olhar. Às vezes a gente passa por fases na nossa vida assim. Mas essa mulher do fluxo de sangue, irmãs, ela conhecia o poder que Jesus tem de curar, mas ela ainda não conhecia o amor que cura. Ela não tinha ainda tido a oportunidade de olhar nos olhos dele, ela não tinha tido a oportunidade de receber o amor dele, ela conhecia o poder que ele tinha de curar. E talvez, não importa quanto tempo a gente está na igreja, talvez a gente já conheça esse poder do Jesus que cura, mas hoje ele quer se apresentar como o Jesus que nos olha e nos vê, e nos ama, e nos conhece, e nos escuta nas nossas orações, e sabe das nossas necessidades, das nossas fragilidades. E sabe que é interessante, irmãs, que a gente, às vezes, a gente pode... o nosso tempo, ele busca muito mais a cura do que o relacionamento. A cura do que o amor. Se eu fizesse 2 filas hoje de oração aqui, e eu fizesse uma fila e colocasse aqui uma pessoa que cura. Nossa, ele tem um dom de revelação, ele tem um dom de cura. Quem ele impõe as mãos, a pessoa sai daqui curada. E aí eu fosse para o outro canto, e eu colocasse aqui uma pessoa que tem um abraço de amor. Vocês conhecem gente que abraça com amor? Vocês conhecem? Eu tenho algumas amigas, irmãs, que assim, o abraço daquelas pessoas é uma coisa, é impressionante, é indescritível. É um abraço que parece assim que ele te aconchega, ele te ama naquele abraço. É bom demais ser abraçada por aquela pessoa especificamente. E digamos que eu colocasse aqui uma pessoa que abraça com um abraço de amor. Qual é a fila que enche mais rápido? Sem dúvida, irmãs, a fila da cura. Pois eu vou dizer para você que a gente vive melhor enfermo, amado, do que saudável, sem ser amado.
irmãs, a gente pode viver uma vida mais feliz com o bico de papagaio, né? Com a dor nas costas, a hérnia de disco. Mas se a gente é amado, se a gente está num ambiente de paz, se a nossa casa tem sossego, se você dorme bem com o seu marido, se você abraça os seus filhos, se você fala com as suas vizinhas, do que em plena saúde, mas sem amor. A minha mãe era assim. A minha mãe, irmãs, ela era uma pessoa que ela não tinha diabetes, hipertensão, ela não tinha nada. E olha que ela fumava, ela não tinha um hábito de vida sadio. Até o momento que ela conheceu a Jesus, ela tinha uma vida assim muito... muito rancor no seu coração. Ela era tão braba, irmãs, eu conto isso às vezes, ela era tão braba de verdade, que um dia ela brigava com todo mundo, com o vizinho, com meu irmão. Ela não brigava comigo porque eu procurava assim, né, ter aquela paciência, porque é a minha mãe. Eu sinto muita... Hoje estava falando para a Andréia, eu sinto muita saudade dela de escutar ela dizer, ô filha. Então eu tinha assim aquele jogo de cintura, né, de engolir o que eu podia, sabia que ela ainda não conhecia Jesus, mas ela brigava com todo mundo de uma forma que um dia ela ligou para o pessoal do papel higiênico Neve para reclamar, Andréia, que o papel higiênico Neve não era mais tão macio quanto antes. Irmãs, ela reclamou tanto, ela falou tanto para a mulher do papel higiênico Neve no 0800, que a gente ganhou papel higiênico assim, ó, para gerações, né? A gente tinha fardo de papel higiênico que eles mandaram para nós por gerações. Mas o dia que ela se sentiu amada, o dia, irmãs, que eu levei ela no hospital e eu disse, mãe, eu sei que a mãe tem câncer e nós vamos cuidar da mãe. O dia que ela aceitou a Jesus, irmãs, ela disse assim, chama todo mundo, chama o vizinho, chama o teu irmão, chama não sei quem, eu quero me acertar com todo mundo. Porque a gente viver em amor, irmãs, é mais importante do que a cura. Jesus tem cura para nós, se Ele tem, aleluia. Ele tem cura para nós, mas Ele tem muito mais amor para nos dar, sabe? Certeza de que você é filha amada, independente das circunstâncias que você viva, independente das enfermidades que você enfrente. Ele te ama e Ele está contigo, Ele é Emanuel, aleluia. E Ele queria que a mulher, irmã, soubesse como Ele havia. Porque olha que interessante, o texto, quando Ele diz assim, quem me tocou, e ela se vira e tal, e se apresenta para Ele, o texto diz que ela se levanta como? Ela levantou assim, tipo bem plena, curada, foi assim que ela levantou? Não, ela levantou como? Tremendo. Isso significa que ela estava curada, mas ela ainda não era sadia. Ela ainda não se sentia amada. Foram anos, irmãs, de desprezo. Foram anos de ser rejeitada. Foram anos. Como é que ela imaginava que aquele homem havia como mais uma? Puxa, a impura está aqui no meio de todo mundo. A impura está aqui. E aí, irmãs, eu acho isso incrível. Ele diz assim, quem me tocou? Quando eu tenho que falar com alguém, para onde é que eu olho? Qual é o primeiro lugar que você olha quando você tem que falar com alguém? Para onde é? Para os olhos. Pode passar para mim o próximo, por favor. Slide lá. Muito bem, ele olha nos seus olhos. Quero mostrar para você, eu não consigo, irmãs, pensar na medicina sem a gente pensar na palavra, e pensar na palavra sem olhar para o corpo e para a forma magnífica como Deus nos fez. A íris, irmãs, é esse desenho ao redor da pupila. A pupila é o pretinho, a conjuntiva é o branco do nosso olho, tem as pálpebras. E esse desenho que você vê ali, cor de mel no meio e depois fora meio azul, meio verde, isso é a nossa íris, ela tem um desenho. Esse desenho, ele é único. Não tem ninguém que tem esse desenho como você. Ele começa a ser formado no ventre da mulher gestante a partir mais ou menos do 8º mês de gestação. E ele começa a ser formado, esse desenho ali dentro da barriga dela. E ele vai sendo formado, e ele nunca muda. A pessoa pode ficar cega e esse desenho é o mesmo. Eu posso pôr uma lente de contato, esse desenho é o mesmo. Posso fazer uma cirurgia, esse desenho é o mesmo. A íris do olho esquerdo é diferente da íris do olho direito, que dá para nós ainda, sabe, uma singularidade espetacular. Não tem outra pessoa que tenha esse desenho de íris. A gente tem algumas formas de identificação, né? A gente tem a digital, a gente tem a voz, a gente tem o DNA, mas a íris, ela é a forma mais perfeita de se identificar alguém.
Porque eu posso ter um gêmeo univitelino que vai ter o mesmo DNA, mas ele não tem a mesma íris. Ah, mas eu sou filho de japonês, ou meu olho é azul, meu olho é verde. A cor dos seus olhos é determinada pela sua família. Se ele é puxadinho, se ele é redondinho, é determinada pela sua raça. Mas o desenho da sua íris, ele foi feito pelo o maior pintor do mundo. Ele começou a pintar a nossa história onde? No ventre da nossa mãe. Salmos diz, desde o ventre eu já te olhava. Oh, aleluia! Ele nos conhece, mas desde o ventre da nossa mãe, Ele pintou a nossa história. E quando eu olho para alguém, eu sei com quem eu estou falando. Eu me lembro que alguns meses atrás eles fizeram lá um desafio no meu grupo de WhatsApp do posto de saúde que eu trabalho. Colocaram uma pessoa vestida lá para o Dia das Crianças, acho que foi do ano passado, então é porque a gente já está chegando de novo, né? E aí, adivinha quem é essa pessoa? Eu não tinha ido lá no dia. Eu só abri a foto assim, quando eu olhei nos olhos, é fulano. Porque os nossos olhos nos identificam. Quando você olha para alguém, você começa a estabelecer intimidade, é difícil olhar nos olhos. Você já participou daquelas palestras de casais? Que daí olha para o seu marido, né? Ou, por exemplo, aqui, vira para a irmã e começa a olhar para ela e fala como é que a gente faz? A gente começa a olhar e daqui a pouco a gente já começa, né? E vira de lado e dá uma piscadinha, e dá uma olhadinha para o lado. Porque olhar nos olhos estabelece intimidade, contato íntimo. É diferente de simplesmente tocar na pessoa. Pegar o que ela pode me dar daquele relacionamento. E assim nós temos hoje vivido relacionamentos, né? A gente fala com a pessoa, às vezes, enquanto está no celular, a gente nem pergunta como está, ou tu podes me emprestar, tu podes me ajudar. Relacionamentos baseados no que eu ganho com isso. Mas o relacionamento que Cristo tinha para apresentar para ela, irmãs, ele viu que ela estava curada. Ela não foi atrás da cura, Jesus. Ela foi atrás da cura. Ela não estava curada, mas ela ainda tremia. Ela ainda tremia. Ela ainda não tinha entendido o amor dele por ela. Ela só tinha recebido a cura que ele tinha para dar a ela. Ela ainda não enxergava como ele havia. E ele não deixou ela embora assim. E Jesus não vai deixar você embora sem você entender como ele te vê. Aleluia! Como ele te enxerga. O que ele vê em você. O que ele vê em nós. O que ele viu nela. E aí quando ele pede para ela olhar para ele, então ela é reconhecida, ela é identificada, porque o amor que nos cura é o amor que nos vê. Irmãs, é triste se você está falando com uma pessoa e você quer que ela preste atenção em você e de repente ela está lá, né, no celular e tal, ela não te olha. O olhar é uma coisa linda, irmãs, é um dos principais desenvolvimentos de uma criança. Eu vou lá, faço a consulta dos primeiros dias de vida, 7 dias, muito bem. Quando vai para a consulta de 1 mês, a primeira coisa que eu pergunto: seu filho já olha nos seus olhos? É a primeira coisa que eu pergunto. Seu bebê já olha nos seus olhos? Já consegue fixar um pouquinho o olhar. E é tão legal, irmãs, que quando eles vão chegando ali, né, com 4, 5 meses, 6 meses, eu gosto de aproveitar, não tem mais bebê pequeno. Lá em casa a Marina que me dá colo. Então, eu começo a tirar a roupinha do bebê e aí eles começam a chorar, porque eles se lembram da vacina, eles se lembram, né, do piquezinho. E eu digo, não tem pique aqui na sala da tia, mas eles começam a chorar. E daí eu digo assim, mãe, vem, chega aqui mais perto, né? Eu estou usando a palavra mãe porque eu não estou com elas, porque eu sempre chamo elas pelo nome. Mas aí eu chamo, né, a fulana, sei lá, Sulamita, vem aqui pertinho do teu bebê. E daí ela chega lá, quando o bebê, irmãs, é impressionante. Sabe, tipo assim, eles estão lá chorando e eles me olham meio desesperados. Quando eles encontram os olhos dos seus pais, sabe, tipo, eu estou seguro. Quero que você entenda essa verdade hoje. Por que é que a Bíblia fala para nós assim, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o Senhor? Porque quando eu olho para Ele, Ele olha para mim, Ele está dizendo assim, agora eu estou falando contigo, Tati. É com a sua história. É com os seus sangramentos, é com as suas feridas, é com o seu cheiro, é com a sua rejeição, é com a sua dor, é com aquilo que você já tentou e não deu certo, é com você que eu estou falando. Quando a gente olha para Ele, então Ele olha para nós e Ele nos enxerga como Ele nos vê. E eu perguntei a Deus, para vir ministrar assim, eu perguntei, Senhor, como é que Tu me vês? Eu não posso falar para mulheres como é que tu vês elas, se eu não tiver certeza de como é que tu me vês.
Como é que tu me vê, Jesus? Porque eu sei dos meus pecados, eu sei dos meus erros, eu sei das minhas falhas, eu sei de tudo. Eu me conheço sem babyliss no cabelo, eu sei quem eu sou. Como é que tu me vês? E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é que Ele nos vê com amor e perdão, como filhas amadas. E eu escutei essa palavra da boca das meninas e nós não conversamos sobre isso. Ele nos vê. Pode passar o próximo para mim, por favor, se eu não me engano. Como filhas amadas. E eu quero te convidar a abrir esse texto. Esse texto é muito importante para a gente entender a visão de Jesus a nosso respeito sobre filhas amadas. Romanos 8, capítulo 14. Romanos capítulo 8, verso 14 a seguir. Sabe, irmãs, Jesus falou muito claro no meu coração. Eu te vejo, e Ele está dizendo a você, eu quero compartilhar o que Ele me disse. Eu te vejo com todos os teus pecados. Eu enxergo todas as tuas mentiras, todas as tuas falhas, eu enxergo tudo em ti que não me agrada. Eu te conheço completamente, se essa é a tua preocupação. Eu sei qual é o teu medo a respeito de como eu te enxergo. Ele falou muito claramente a esse respeito comigo, mas ao mesmo tempo Ele disse para mim que Ele nos enxerga pela cruz. E pela cruz Ele vê os nossos pecados perdoados, e pela cruz Ele enxerga o sangue dele vertido sobre nós, e pela cruz Ele enxerga a misericórdia, quer dizer, trazer o miserável ao coração. Pela cruz, irmãs, Ele nos vê pela cruz. Ele veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados, para que a gente possa ser enxergado pela cruz. Pelo sangue vertido na cruz, que nos limpa dos nossos pecados, e é assim que Ele nos vê. E Ele nos enxerga, então Ele disse claramente, eu te vejo como filha amada. E é difícil, irmãs, às vezes a gente dizer assim, ai, Jesus me vê como filha amada, como se dizer que a gente é amada, como se fosse se achar ou qualquer coisa do tipo. Não, Ele nos vê como filhas amadas. Ele nos ama de tal maneira, Deus nos ama de tal maneira, que deu o seu Filho para que nós pudéssemos enxergar como Ele nos vê. E olha aí, abre esse texto comigo, Romanos 8, 14 a seguir. Olha só. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estarem em temor, mas vocês receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhas, também somos herdeiras, e se herdeiras, co-herdeiras com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificadas. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. No português a gente perde muito, porque a gente escuta tudo filho. Nós somos filhas amadas, nós somos. Mas quando você estuda esse texto, eu tenho estudado um pouquinho sobre maturidade. Quem sabe uma outra vez, se eu vim aqui de novo, eu falo sobre maturidade. A pessoa já se convida, né? Ganhou uma caneca dessa linda, olha só. E aí já se convida para vir de novo. Ó. Mas eu tenho estudado bastante sobre maturidade. E esse texto, ele fala para nós a esse respeito. Se você, por exemplo, for para o versículo de número 15, ele diz assim... que é o que nós hoje precisamos estabelecer no nosso coração, que somos filhas amadas. Nós não recebemos o espírito de escravidão, irmãs. Nós recebemos o espírito de adoção. Não é para a gente ter medo, não é para eu me levantar tremendo diante do Pai. Ele diz para nós, vocês não receberam, filhas, o espírito de escravidão para estarem tremendo de medo, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. E esse espírito testifica com o nosso espírito que somos filhas de Deus. Só que esse filhos, irmãs, no original, ele é teknon. Ele é um filhinho bebê. Ele é um filhinho, sabe, tipo, é o meu filhinho querido. É o meu bebê ainda. Dependente, que eu amo de paixão, que eu, nossa, meu Deus, morro por ele, dou a minha vida por ele, mas ele ainda não sabe andar sozinho, ele ainda não pode colocar a mão na herança que eu tenho para ele, ele ainda não pode, ele pode ter 5.000 carros, ele não pode dirigir nenhum, ele ainda não pode viver tudo o que eu tenho para ele, a herança que eu tenho para ele, vocês estão me entendendo? Ele ainda é o filho imaturo de Deus.
Mas quando a gente vai para o verso anterior, no verso 14, ele diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Esse filho aqui é ruiós. Esse filho é o filho maduro de Deus. É o filho que já pode começar a desfrutar da herança do Pai. É o filho que já pode começar a fazer as coisas em nome do Pai. É o filho que já pode começar a agir, começar a colocar em prática os seus projetos. Porque, irmãs, a gente está no lugar para o qual a gente foi até assim, sabe, preparado no sentido de que esse vai ser o lugar que você tem para assumir. Mas se eu ainda não estou maduro, eu estar num lugar que eu ainda não estou maduro para estar, isso é terrível. Terrível. Quero que você imagine aqui, sei lá, tem alguma jovem aqui que está fazendo faculdade? Temos alguém que quer fazer vestibular? Tem alguém, alguma jovem aqui? Uma de cada vez, irmã, se todo mundo levanta a mão, fica muito bagunçado, né? Tem alguma jovem aqui que vai fazer vestibular? Nenhuma de vocês? Quero incentivar vocês a estudar. É maravilhoso a gente conseguir colocar em prática todos esses planos, todos esses projetos que Deus tem para nós. Mas vamos dizer, por exemplo, que alguém aqui gostasse da ideia de ser médico. E aí hoje eu dissesse assim, olha, eu posso dar para você um diploma, você hoje tem um CRM, está aqui o teu carimbo. Mas vamos dizer que a pessoa não passou pelos processos. Ela não fez a faculdade, ela não estudou, e eu dei o carimbo para a irmã. E de repente tem uma pessoa para operar. Se a irmã for operar alguém, irmãs, mesmo com um CRM na mão, sem ter passado pelos processos, o que vai acontecer? Ela pode matar aquela pessoa. Ela pode colocar em risco a vida dela, o futuro dela. Porque a gente está no lugar para o qual Deus tem para nós, sem a gente ter amadurecido para isso, é muito perigoso. Por isso, algumas vezes o Senhor segura um pouquinho, algumas estações da nossa vida, para que a gente possa ver como Ele nos enxerga, a gente possa ver o que Ele tem para nós, porque essa foi a segunda resposta que Deus deu para mim. Quando eu perguntei ao Senhor, Jesus, como é que Tu me vês? A primeira resposta que Ele me deu foi, eu te vejo com todos os teus defeitos, mas com amor e misericórdia sobre todos os seus pecados. E a segunda coisa que o Senhor colocou no meu coração é que eu vejo o seu potencial. Eu vejo o que você pode ser no Pai. Eu vejo o que eu tenho preparado para ti. Eu vejo o que eu planejei para ti. Eu vejo o que você pode ser quando você enxergar como eu vejo você. Eu vejo o que eu tenho para ti. Eu vejo os planos perfeitos que eu tenho para você. Eu vejo as estações que eu estou preparando para você viver. E Deus chamou você aqui hoje para que você entenda isso. Ele te vê com amor e misericórdia. Ele te enxerga de uma forma completamente diferente do que o mundo te vê. E Ele vê o seu potencial. Ele vê o que você pode vir a ser no Pai. Ele entende, irmãs, o que é que nós temos preparado até para a gente vir a ser no Pai. Ele começou a colocar no meu coração, irmãs, como Ele chamou Paulo, por exemplo, que era um homem que perseguia os cristãos, mas ele via o que Paulo seria. Ele me lembrou, por exemplo, de como ele chama, por exemplo, os discípulos, como ele chama Mateus, como ele chama cobradores de impostos, pessoas que eram odiadas pelo povo, mas ele vê o potencial daquelas pessoas. Ele vê aquele menino com 2 peixinhos e 5 pãezinhos. E ele vê o potencial, o que ele pode fazer através da vida daquele menino. O Senhor nos chamou hoje aqui, irmãs, para que a gente possa entender que Ele nos vê como filhas amadas. Que quando a gente olha para Ele, Ele nos identifica, Ele reconhece as nossas dificuldades, Ele fala com a gente de forma individual e singular, mas Ele vê o que a gente pode ser. Sabe, irmãs, quando a gente vê uma criança, tem uma frase de Louis Pasteur que eu acho muito linda, ele diz assim, eu enxergo a criança com a ternura do que ela é e o respeito pelo que ela pode vir a ser. Jesus nos olha assim, com a ternura pelo que nós somos.
Ele passou nesse mundo, Ele sofreu as nossas tentações, Ele sofreu as dores da carne, Ele passou fome, Ele sofreu o que a gente passou nesse mundo. Ele viu o seu amigo morrer, Ele chorou, Ele viveu as emoções que a gente viveu, mas Ele enxerga o potencial que a gente tem pela frente. Essa é a forma como a gente tem enxergado as pessoas. É a respeito de como elas se vestem, de como elas cheiram. E assim aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela era vista, ela era enxergada exatamente assim. Como... Pode botar o slide anterior, por favor, Nica. Elas eram vistas exatamente assim. Ela era vista assim, como alguém indesejada, como alguém impura, como alguém que não devia estar ali. Mas ele não a via assim. Ele a via como filha amada. E ele viu o potencial dela quando ela se levanta e ela diz para ele por que ela estava ali. E ele diz para ela: vai, minha filha, tu estás livre. Ele estava vendo o potencial dela. Ela se via, sabe, como condenada, né? Nossa, irmãs, ela foi curada, mas ela continuava enferma, ela continuava com dor, porque a falta do amor é uma coisa impressionante. No posto de saúde que eu trabalho, tem uma mulher, ela agora está bastante melhor, ela não tem mais frequentado as nossas manhãs, mas ela por meses, ela estava no posto de saúde que eu trabalho, por meses, todo dia de manhã, aquela mulher estava lá. E um dia eu perguntei para eles: gente, mas por que ela está aqui todo dia? Ela tem algum problema? O que acontece com ela? E então eles me contaram que ela tinha feito uma cirurgia de esterectomia há muitos anos atrás, mas que ela não deixava fechar a cicatriz daquela cirurgia. Ela abria a cicatriz daquela cirurgia com um garfo, com um pedaço de faca. Sabe para quê, irmãs? Para ir no posto de saúde fazer curativo. Para encontrar alguém que fizesse um curativo que tocasse nela. Para encontrar alguém que falasse com ela. Ela levava bolo para o posto, ela conversava com a gente. E ali ela encontrava uma forma de ela ter a atenção de alguém. De uma forma muito, muito doente. E eu sei, irmãs, que na nossa vida, muitas de nós têm feito assim. Às vezes a gente está sempre doente, a gente está sempre cansada. Às vezes a gente encontra uma pessoa e, puxa, a gente precisa tanto de um pouco de atenção. Mas a primeira coisa que eu quero dizer a você é que nós precisamos estar mais atentas, um pouco mais sensíveis umas às outras nesse tempo. Nesse tempo que a gente já não se olha mais, nesse tempo que a gente já não, que a gente pergunta como vai, meio que como, né, talvez uma palavra, né, que está acostumado a falar, só uma convenção, mas que a gente possa se olhar um pouquinho mais, pedir ao Espírito Santo: Senhor, me apresenta uma pessoa pela qual eu posso orar, me apresenta uma pessoa pela qual eu possa dividir o meu pão, me apresenta, Senhor, fala para mim, quem é que está precisando saber como tu vês essa pessoa. Elogie um pouco mais quem está do seu lado. Se você viu, achou ela bonita, puxa, como você veio linda hoje, elogie. É tão gostoso a gente receber isso. Mas se isso não vier do mundo, que isso não seja a dor do seu coração, porque o lugar mais importante pelo qual a gente precisa ser vista, cuidada, reconhecida, é no céu. E Ele está olhando para nós agora, irmãs, de maneira muito singular e individual. Parece que eu posso ver os olhos de Jesus sobre cada uma de vocês, enxergando a gente como a gente é, com os nossos pecados, as nossas falhas, mas com a misericórdia da cruz, e enxergando o potencial do que a gente pode vir a ser. Assim como Cristo naquele dia disse a ela: te levanta e vai, seja livre do seu sofrimento, aleluia, porque ela já estava curada no seu corpo. Eu quero te convidar agora a ficar de pé comigo, e eu quero orar por você, para que você vá para casa livre do seu sofrimento hoje, entendendo que as estações de Deus te prepararam até o dia de hoje, para que você possa hoje ser ruiós de Deus. O fim daquele texto de Romanos diz assim, irmãs: a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos ruiós de Deus, espera a manifestação dos filhos de Deus. A tua casa espera a sua manifestação como filha madura de Deus. O teu trabalho espera a sua manifestação como filha madura de Deus. A tua igreja, a tua vizinhança, o teu ministério esperam a manifestação de uma filha madura de Deus, e é assim que Ele te vê. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora,
Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos como se você estivesse olhando para o Pai agora. Feche os teus olhos como se não tivesse ninguém ao seu redor, como fosse só você e Ele. E nesse momento Ele consiga te enxergar. Abre o teu coração para Ele, para que Ele enxergue. Não tenha medo de que Ele veja as tuas feridas. Não tenha medo que Ele entre nos lugares onde o cheiro não é tão agradável. Não tenha medo que Ele sonde o seu coração nessa oração. Porque Ele nos vê através da cruz. Ele nos vê como filhas amadas através do sangue de Cristo vertido na cruz, e vê o potencial, Ele vê aquilo que Ele tem para nós, Ele vê aquilo que desde o ventre Ele estava planejando para nós. Ele te enxerga, aleluia, sabendo o que Ele preparou para ti. Oh, aleluia. Agora olhe só um pouquinho para mim aqui. Eu era uma menina católica, irmãs, da igreja São Judas Tadeu de São José. Sempre quis fazer o vestibular para medicina, esse era o desejo do meu coração. Estudei, tirei primeiro lugar no simulado lá em São José. E os meus professores diziam: Tati, você vai tirar o primeiro lugar no vestibular. No dia de fazer o vestibular, irmãs, resumindo bastante, eu desmaiei. Eu comecei a ficar... Primeiro dia eu fui muito bem, no segundo dia eu fiquei: e se eu perder, e se eu errar? Como é que vai ser? O que eu vou dizer para as pessoas que estão acreditando, esperando tanto de mim? E eu desmaiei e perdi o vestibular da Federal. E eu passei para Blumenau. E fui para Blumenau fazer vestibular, fazer a faculdade lá, mas era bastante cara. Na época custava R$570, o equivalente hoje a uns R$9.000 por mês. O meu irmão disse: o primeiro semestre eu pago para você, Tati. Eu fui para lá, eu dava aula de química, física, português, matemática, para comprar pastel, para almoçar, fazia um monte de coisa, cantava no coral da FURB, alugava um quartinho numa casa, esquentava o meu leite num daqueles rabo quente, era tudo bastante difícil. Quando chegou em julho, ele disse: Tati, agora eu não tenho mais dinheiro, tu vais ter que voltar para São José. Eu disse: não, agora eu não volto mais, eu estou fazendo medicina, é o que eu quero, eu vou ficar nessa cidade. Trabalhando nas férias de julho para pagar a minha matrícula, eu trabalhava de manhã, tarde e à noite, eu ganhava 200 de manhã, 200 à tarde, 200 à noite, para pagar os 570 lá. Eu conheci o pastor Lemos, também trabalhando nas férias de julho para pagar a matrícula dele. E aí começamos a conversar, né? Quando eu olhei, ele deu aquele cliquezinho. E ele era pastoreado pela pastora Andréia, pastor José de Bem na época. E aí ele disse para mim: vamos conhecer a minha família e tal. E dia 28 de julho eu recebi o meu salário, doida para pagar a minha matrícula, e pedi o crédito educativo que eu podia pedir no segundo semestre, e eu fui assaltada. E roubaram o dinheiro que eu trabalhei as minhas férias inteiras. E ele disse assim para mim: Tati, eu quero que você conheça Deus, quero que a minha mãe ore por ti. Vamos lá em casa, eu quero que a minha mãe ore. Meu pai era pastor e contou a história da família dele. E eu fui lá, e naquele dia a irmã Dina, minha sogra, orou por mim e disse: olha, minha filha, se Deus tem um plano contigo, fique em paz. Se Deus tem um plano contigo, fique em paz. Dia seguinte eu fui trabalhar com o olho todo inchado de chorar. E quando eu cheguei lá, a minha chefe disse: por que tu estás chorando? Porque eu fui assaltada, roubaram o meu dinheiro, não tenho como pagar a matrícula. Eu fiz tudo o que eu podia, eu gastei todo o meu dinheiro, mas por ninguém eu fui curada. Não é assim que a gente está às vezes em algumas situações? Não deu certo. E ela disse: olha, eu nem te conheço direito, mas deve ser Deus, é meio alto esse dinheiro, mas eu vou pagar a tua matrícula. E ela pagou a minha matrícula. E ali eu comecei a conhecer a Jesus. E o primeiro culto que eu fui da Assembleia de Deus, quando eu escutei as irmãs falando em línguas, era um culto de círculo de oração, eu não conhecia ainda nada daquilo, eu tinha medo que alguma irmã viesse e revelasse todos os meus pecados na minha frente, porque a gente tem medo do poder que a gente não conhece. Como quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas e acharam que era um fantasma. Quando a gente não tem intimidade ainda, às vezes com o poder, a gente pode temer. Mas quando a gente começa a ter intimidade, olhar nos olhos dele e enxergar: é Jesus! É Jesus, eu não preciso ter medo. É Ele que está vindo, aleluia! E aí, irmãs, com a Cíntia, que era uma outra amiga da minha sala de aula cristã também, ela disse: vamos numa igreja comigo, lá em Itajaí, no Centro Evangelístico de Itajaí, um congresso de jovens, num ginásio enorme, irmãs. E lá naquele dia, o pastor que estava pregando disse assim: tem uma menina aqui, e o nome dela é Tatiana. Vem para frente, que eu tenho algo contigo. Eu aceitei a Jesus, fui batizada com o Espírito Santo naquele dia. E fui para Blumenau chorando, era 2 da manhã, a Cíntia me deixou lá, contando de que eu tinha sido batizada e que agora eu também conhecia a Jesus, eu também tinha aceitado a Jesus.
Eu quero que você entenda que o Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe, e que embora algumas circunstâncias da gente deem voltas e a gente ache que aquilo ali era o fim, era só o começo para uma nova estação de maturidade, para que você possa viver o que Ele vê em você. Então, com fé e ousadia, eu quero te convidar a levantar a sua mão agora. Eu vou orar por você, aleluia, para que seja estabelecido na sua vida o que Deus tem para ti, mulher de Deus. Ele te vê com todos os teus pecados, não se preocupe, mas Ele te vê pela cruz do Calvário, pelo sangue de Cristo, e Ele vê o seu potencial, Ele vê o que você pode ser nele, porque é tudo sobre Ele e não é nada sobre nós. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Pai, porque de uma forma incrível Tu reunisse essas mulheres aqui numa sexta-noite. Tu colocasses isso no coração da Tua filha Sulamita. Tu colocasses esse tema, Senhor, porque muitas de nós não nos vemos como Tu nos vê. A gente se vê, Senhor, indigna, indesejada, Senhor, pequena, pecadora demais para viver os Teus planos, Pai, e incapaz de acessar a misericórdia do Teu coração. Mas hoje, Senhor, Tu nos apresenta, Tu se apresenta a nós como um Deus que nos vê como nós somos, mas com misericórdia e graça, como filhas amadas do Pai, e vendo em nós um potencial, aleluia. Oh, aleluia, Tu vês em nós a maturidade que o Teu Espírito Santo administrar ao nosso coração, para a gente viver os tempos de Deus, as estações do Pai, aleluia, e frutificar para a Tua glória, porque não é nada sobre nós, Senhor, mas é tudo sobre Ti e sobre o Teu amor. Em nome de Jesus eu oro pelas minhas irmãs em Cristo. Eu oro, Senhor, repreendendo o medo. Eu oro repreendendo, Senhor, a baixa autoestima. Eu oro repreendendo, Senhor, Deus, aquele sentimento, sabe, de que a pessoa não é desejada em um lugar. Tu falasses a nós que Tu ias preparar um lugar para nós, e Tu, ó Senhor, nesse momento Tu ministras ao nosso coração. Há um lugar para nós no reino de Deus. Oh, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, com a autoridade do Teu Espírito Santo, Pai, eu abençoo as minhas irmãs em Cristo, para que a gente possa viver tudo o que Tu tens para nós, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãs, quero que você estenda as mãos para cá, para o altar agora. O Senhor coloca tão claro no meu coração que há um tempo dele para as mulheres dessa cidade. Há um tempo dessas mulheres se levantarem, oh aleluia, e expressarem a glória de Deus por onde elas estiverem. Há um tempo de a gente se levantar como filhas maduras de Deus, enxergando a gente como Ele nos vê, nem maior nem menor, mas filhas amadas do Pai, com um potencial imenso de levar o nome de Cristo por essa cidade. E eu quero que você estenda suas mãos para a pastora Sula agora, que eu vou orar por ela, e em nome dela eu quero abençoar cada ministério, cada congregação dessa casa, cada ministério, cada departamento que há, em nome de Jesus, de viver um tempo espetacular, aleluia, de maturidade na presença do Pai. Estenda suas mãos sobre ela, Senhor Jesus. Eu sei que há um tempo, Pai, para essas mulheres dessa cidade, e nós oramos, Senhor, na pessoa da pastora Sula, Deus, para que Tu dê cada vez mais estratégia, discernimento, sabedoria, alegria, Pai, instrução de Deus, visões espirituais, Senhor, para que eles possam fazer tudo conforme o que Tu mandares. Nenhum passo, Senhor, para cá, nenhum passo para lá, mas cada passo, de acordo com a direção do Teu Espírito Santo, para que as mulheres desse ministério, para que as mulheres, Senhor, de toda essa cidade possam viver, Senhor, cada vez mais claro um tempo, Senhor, de renovo, Senhor, oh aleluia, um tempo, Senhor, onde elas vão estabelecer o Teu reino neste lugar, resplandecendo a Tua glória por onde quer que elas passem. Essa, Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, aleluia. Eu creio sim no que Tu diz sobre nós, Pai.